Deus seja louvado. Estou saudando toda esta querida irmandade com a santa paz de Deus. E gravando também este testemunho para ser postado no canal Testemunhos CCB. Oxalá que Deus vai visitar a tua alma. Escuta aí na comunhão. Deus seja louvado. Sinto de contar algumas obras que o Senhor, pela sua infinita misericórdia e bondade e amor, tem operado na nossa vida. Porque o amor é a arma mais poderosa de todo o universo. Por meio do amor, aquilo que está difícil fica fácil. Aquilo que é impossível se torna possível na nossa vida. Porque quando se tem este pequeno gesto de amor, o Senhor tem prazer de operar na nossa vida. Agradeço a Deus, porque no dia de hoje, Ele colocou no meu coração, Ele está gravando este áudio, porque assim como o apóstolo Paulo mandava os seus lenços, os seus aventais aos enfermos, aos que estavam possuídos de espíritos malignos, e eles ficavam todos curados, libertos, os espíritos malignos fugiam deles. Assim eu estou mandando não um avental, não um lenço, mas eu estou enviando este áudio cheio do poder da unção do Espírito Santo. Esta porção santa que Deus colocou no meu coração não é por mérito do homem, porque tudo isto é feito por amor. E o amor é o sentimento mais bonito que existe, mas também é o sentimento mais sofrido que existe. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não trata com leviandade. E quando nós pregamos por amor, profetizamos por amor, testemunhamos, cantamos, louvamos por amor, então as obras têm efeito maravilhoso na nossa vida. Agradeço a Deus que quando o Senhor me chamou, Ele já colocou um desejo muito excelente no meu coração de trabalhar na obra dele. Eu vim com toda aquela força, todo aquele desejo de trabalhar na obra. Eu queria ir em missão, eu queria ir para outro estado, para outro país, mas eu ainda não conhecia esse amor maravilhoso. Novinho de crente, estava em alta velocidade, mas eu precisava aprender uma lição. E aconteceu que o Senhor preparou nosso casamento e preparou também uma depressão terrível para mim e o desemprego, tudo ao mesmo tempo. Minha esposa ganhava R$600 na época para sustentar uma casa e eu querendo ir para a missão, querendo colocar a carroça na frente do burro, mas tudo tem o seu tempo. E então eu em casa, orando ao Senhor, Senhor, me envia numa missão, eu quero trabalhar na tua obra. De repente veio a notícia da minha família, que o meu avô, por parte de pai, o nosso saudoso irmão, estava com mal de Alzheimer e com água no pulmão, ele passou muito mal e foi internado. E minha mãe falou para mim, já que você não está fazendo nada, vai lá cuidar do seu avô no hospital, ficar de auxiliar lá, assistente. Você fica o dia inteiro lá com ele. E olha só o que eu pensei no meu coração. Ah, mas eu queria tanto trabalhar na obra.
Vou perder meu tempo agora lá cuidando do meu avô. Vou ficar numa cadeirinha sentado do lado dele, vendo ele não falar coisa com coisa. Olha só como que era o meu coração. Era arrogante, soberbo. Mas, para não dispensar, né, o pedido, eu acabei aceitando. Fui lá cuidar do meu avô. E fiquei lá com ele. E eu passava mal todo dia naquele hospital, auxiliando ele. E o Senhor falava para mim: tá vendo? Isso daí que é a obra do amor. Isso daí que é trabalhar na obra de Deus. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro, salvar o mundo inteiro e não auxiliar a própria família, perder a própria família? Aquele que não tem cuidado do seu, negou a fé e é pior do que o infiel. A humildade começou a entrar dentro do meu coração. Fui auxiliando ele, vendo ele amarrado naquela maca. Situação muito difícil, tudo entubado, querendo arrancar os fios, querendo tirar os aparelhos. E era difícil, mas tinha que ter muita paciência. Meu avô e irmão na fé, eu cuidando dele lá. E eu passava mal todo dia, porque o amor é sofredor. Me dava ânsia de vômito, tontura. Eu chamava a junta médica: eu tô passando mal. A enfermeira chegava lá: mas você não veio aqui auxiliar seu avô? Você que tá passando mal. Media minha pressão, tava normal. E eu sentindo calafrio, media a temperatura, tava normal. Até que eu resolvi lá tomar uma injeção. Tomei uma injeção, porque eu tava passando mal. E tinha até outro doente junto com meu avô lá, que falava pra mim: você veio cuidar do seu avô, mas você tá pior do que ele. E eu sentado lá, e meu avô se batendo, querendo sair daquela maca. De repente, eu simplesmente desmaiei. Desmaiei, acordei. Eu estava em cima de uma cadeira de roda no corredor do hospital. Meu pai apareceu lá. Ficou sabendo, foi lá. Pegou, colocou eu na cadeira de roda. Eu acordei, meio zonzo ainda. Me levou no outro quarto. Fiquei ali, deitado. E no final da tarde, todo mundo que ia visitar meu avô, parentes, irmandade, dava uma passadinha lá no quarto que eu estava para poder me visitar também. Ou seja, eu fui visitar, mas eu saí visitado daquele lugar. E recebi alta, melhorei. No dia seguinte tinha que ir lá de novo. Eu já fiquei com medo, eu vou passar mal de novo, o adversário não está contente. Fui buscar o Senhor em oração. O Senhor falou assim para mim: é que eu tenho obra para fazer dentro daquele hospital. Põe-te a caminho. Olha a obra do amor. E eu meio com medo ainda, mas eu lembrei daquela passagem da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé, que eles foram para aquelas cercanias a cidade de Listra, Icônio, que era uma colônia. E eles foram ali, Deus usou deles para libertar um enfermo, um paralítico de ambos os pés. E os judeus perseguiram eles ali. E os licaônios quiseram enaltecer eles, engrandecer eles, mas eles não receberam a grandeza. E ao contrário, receberam pedradas. E Paulo foi jogado para fora das cidades, como morto. Mas de repente os cristãos rodearam ele, e ele se levantou. E o que ele fez? Vamos embora daqui, fui apedrejado, estou sofrendo muito, vamos embora, vou desistir dessa missão. Não, ele voltou para a cidade, voltou para completar a missão, para confirmar os irmãos, confirmar as igrejas. E essa palavra me encorajou. Dia seguinte fui lá auxiliar meu avô. Passei mal de novo. E era muito difícil. Mas eu estava com o Inário ali. Eu cantava todo dia. Lia a Bíblia. Por isso que é bom a gente andar armado. Passou uma irmã no corredor, viu eu com o Inário na mão. Entrou, me saudou, olhou meu avô e falou assim para mim: depois que você terminar de auxiliar seu avô,
seu tio, seu pai, sua prima vir aqui no seu lugar, aí você vai dar uma passadinha lá no meu quarto, porque o meu esposo está com água no pulmão. Ele teve um AVC há muito tempo atrás, está com água no pulmão, e ele precisa de uma oração, de uma visita. Depois você vai lá. E saiu do quarto. Eu fiquei tremendo igual vara verde. Era um sábado. Fiquei desesperado. Meu Deus. E o Senhor falando: você não queria trabalhar na obra? Põe-te a caminho. Eu nem lembro quem que ficou no meu lugar lá, porque no fim do dia outra pessoa ficava no meu lugar. Eu acho que foi meu tio que ficou ali. E eu fui embora. Eu ficava o dia inteiro, de manhã até o começo da noite. E eu passei naquele quarto. Uma situação muito complicada. O irmão deitado naquela maca. E de repente não era mais eu. Eu cheguei perto dele, apontei o dedo para ele e preguei essas palavras: em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai vencer mais esta. A família começou a chorar, todo mundo chorando ali. E eu senti de dar um ósculo santo nele. No hospital não pode. Mas foi o Senhor que mandou. Eu anunciei que ia fazer isso, aí que ele chorava mais ainda. Por causa dos micróbios, bactérias, vírus. Mas com aquele ósculo santo que eu dei nele, com amor, não tem bactéria que consegue ficar viva diante desse amor. Fui lá, dei um ósculo santo nele. Fui de maca em maca, pregando o evangelho. Já não era mais eu. O Senhor falou para mim: já está todo mundo chorando. Vai embora desse hospital. Fui embora, mas eu peguei o telefone da serva de Deus. Fui embora. Passou domingo outra pessoa ficou lá, meu pai. E na segunda-feira retornei lá. Passei naquele quarto que estava o nosso irmão. Deus já havia libertado ele. Recebeu alta e foi para a sua casa em paz. E meu avô ali na maca, enfermo. Continuei auxiliando ele, até que chegou o dia dele ser ungido. Os irmãos foram ungiram, e nós já sentimos que Deus ia levar ele para o seu reino de glória. Todo mundo chorando naquela unção, nós sentimos que Deus ia levar. Todo mundo foi embora. E quando todo mundo saiu do quarto, eu peguei o inário e comecei a cantar um hino para ele. Só que antes eu perguntei para ele, estava com mal de Alzheimer, não conhecia ninguém, mas eu perguntei para ele: vô, eu posso cantar um hino? Ele balançou a cabeça em sinal de sim, e eu vi que uma lágrima começou a escorrer dos olhos dele. A mente dele voltou ali, e eu cantei aquelas 3 estrofes. O primeiro hino do Inário 1 da congregação, mas não em italiano, cantei em português. E eu cantei, ele chorava, e eu chorava também. Era despedida. Naquele exato momento, a candeia de prata começou a estourar. A roda junto ao poço começou a se despedaçar. O cântaro junto à fonte começou a se quebrar. O espírito começou a voltar a Deus que o deu. E a terra e o corpo começou a querer voltar para a terra como era. E então eu fui embora. Meu tio ficou ali no meu lugar. Eu fui embora à noite. 11 horas da noite recebi a ligação: Deus acabou de recolher o seu avô. Glória ao nome santo do Senhor. E houve o funeral, foi a coisa mais linda. Partiu com o Senhor. E todo mundo me chamando de herói. Você é herói. Você cuidou do seu avô, você honrou o servo de Deus na face da terra. Porque quem não tem cuidado dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. O que adianta ajudar a família de todo mundo e a nossa família nas garras do diabo? O que adianta salvar o mundo inteiro e a nossa família na perdição? Então o Senhor me ensinou uma lição: primeiro a sua família, depois você pode ajudar a família dos outros. E foi assim, sendo fiel no pouco, para que no muito o Senhor pudesse me colocar também.
Passou o tempo, liguei para a serva de Deus depois de alguns meses e marcamos uma visita na casa dela. E eu não tinha companheiro nenhum nessa graça, nenhum companheiro, nenhum irmão. Senhor, eu não tenho companheiro para fazer visita, eu tenho tanto desejo de fazer visita, mas eu não tenho. O que eu faço? E eu fazia faculdade na época, e tinha um moço, estudava lá comigo, sentava lá no fundo, e eu nunca tinha conversado com ele, marcamos de fazer um trabalho junto, e eu falei de Jesus Cristo para ele. Foi muito fácil fisgar aquele peixe, foi muito facinho. Falei para ele, eu sou crente, certo? Você já sentiu a presença de Deus? Ele falou, não, o que é isso? Falei para ele, domingo você vai sentir, você aceita? Você quer sentir? Quero. Peguei o telefone dele, marcamos, nós fomos congregar. Ali ele sentiu a presença de Deus, começou a congregar, e foi congregando, chamei ele para fazer visita, ele foi fazer visita comigo, fez várias visitas, e fomos visitar esse irmão que Deus libertou do hospital. Fomos lá visitar ele. Ele não tinha cadeira de roda por causa do AVC, sentado numa cadeira de balanço. Entramos dentro daquela casa, eram 3 casas, ele morava na casa do meio, e ali nós oramos, ali nós cantamos hino, mas ali manifestou o desejo de levar ele para congregar, e a esposa dele, nossa irmã, falava, mas é muito sacrifício, ele é doente, não tem nem cadeira de roda, ele anda com dificuldade, mas é muito sacrifício, está chuviscando. Eu respondi para ela, o amor é sofredor. Então nós levantamos ele daquela cadeira, eu peguei no braço direito dele, o meu companheiro, que eu tive que pegar lá do mundo para ser meu companheiro, para servir a Deus, que observou a obra de Deus. Então o evangelho é assim, a obra de Deus é tão bonita assim, é desse jeito. E ele batizou, está servindo a Deus até o dia de hoje, casou, está firme até o dia de hoje, nosso companheiro na graça. E ele pegou do lado esquerdo, e nós fomos naquele corredor comprido, debaixo de chuvisco, de chuva, um dando glória, outro dando aleluia, ele chorando no meio, porque sabia que estava indo na casa de Deus. E às vezes alguém tem as 2 pernas, tem saúde e não tem prazer de congregar. Ele chorava, nós chorava também. A gente lembrava das nossas provas, das nossas dificuldades, nós chorava junto com ele. E voltando um pouco atrás, a mãe, a esposa dele, falou, eu tenho 2 filhas que estão paradas na graça, elas não querem nem saber mais de ser crente, já cortou o cabelo, já pintou unha, já está usando calça, já não quer mais saber, não quer nem ouvir falar de hino, não quer mais saber de nada. Prega alguma coisa para elas nem participavam da visita. E eu pensei assim, eu não tenho dom, eu não sei pregar CPF, RG, o que aconteceu na infância da pessoa, eu não sei pregar nada. A única coisa que eu sei fazer é amar meu próximo. Então surgiu a ideia de levar o pai dela para congregar o pai delas. E levamos e elas viram. Não precisou pregar nada. Apenas quando elas viram a obra do amor, viram que dentro da obra de Deus, a graça de Cristo, existe amor, o coração das 2 se derreteu. Levamos ele para congregar. Ele queria ajoelhar na oração, na igreja. Muita dificuldade, o porteiro auxiliou nós. Foi a primeira oração que eu fiz de olho aberto. Eu ajoelhei de um lado, o servo de Deus do outro lado, e ele no meio, e o porteiro segurando ele por trás para não cair. Ele queria ajoelhar, nem que fosse a última vez dentro da congregação. Olha o prazer que nós temos que ter de estar dentro da casa de Deus. Então o culto se encerrou, fomos embora. De 15 em 15 dias, mais ou menos, a gente visitava ele, cantava uns hinos. Eu não sabia pregar nada, até hoje eu não sei pregar nada, não pregava a palavra, só cantava uns hinos e orava, e passava alguma parte que Deus dava, sempre auxiliando aquela família e várias outras famílias. E o tempo foi passando,
E o que aconteceu? Aquelas duas filhas dele voltaram a congregar. Viram a obra do amor, um pequeno gesto, nós carregando ele naquele corredor. Era como Josué e Caleb, voltando da terra prometida, carregando aqueles frutos que pegaram no vale de Escol, levando aqueles frutos, aquele cacho de uva, aquelas romãs. Olha o fruto que nós trouxemos da terra, e nós carregando ele. Senhor, olha para nós aqui, olha o fruto que nós estamos te oferecendo, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. E nós ficamos sabendo que ele era cooperador na obra de Deus, mas por causa de alguma fraqueza que entrou na vida dele, ele foi sentado e não podia mais exercer seu ministério. E para ele se arrepender dos seus erros, Deus colocou um AVC nele e permitiu todo esse processo. Ah, então tá morto, não serve mais. Não, foi lá que Deus mandou nós. Não foi na casa dos linguarudos, na casa daqueles que apontam o dedo, que não tem amor no coração. Deus mandou nós lá. Era lá que estava precisando de amor. Era aquela família que estava desestruturada. E libertou a família inteira. Aquele pequeno gesto chamou algumas almas na graça. Libertou as duas filhas. O genro que não podia fazer visita, sofria, ficava para fora de casa quando congregava, tinha que implorar para a esposa para poder entrar. Deus libertou também. Todos se tornaram companheiros nossos de visita. Aumentou o grupo de visita. Fomos fazendo visita, dando glória a Deus. Muitas visitas, muitas obras, muitas maravilhas que o Senhor permitiu de nós contemplarmos. Até que chegou o dia do Senhor levar também o servo de Deus para o seu reino de glória. O que precisar fazer para que se arrependa, o Senhor faz. O Senhor moeu, o Senhor espremeu, mas eu creio de alma que aquela alma foi salva pelo Senhor. Precisou tudo aquilo, a enfermidade, para que a família voltasse para os caminhos do Senhor. Tem mal que vem para bem. É assim que o Senhor faz na nossa vida. E nós continuamos trabalhando na obra do Senhor. Muita obra o Senhor fez. Contemplamos, apalpamos, mas a maior obra de todas é a obra do amor. Glória ao nome santo do Senhor. Como é bom ser crente, como é bom servir a Deus, como é bom poder auxiliar os nossos irmãos, como é bom levar o testemunho do Senhor Jesus Cristo onde quer que o Senhor nos mande. Glória a Jesus, aleluia. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso na nossa vida. E foram essas obras que assim principiaram a nossa carreira cristã na face desta terra. Muitos companheiros nas aflições o Senhor preparou e estamos caminhando, servindo a Deus. Por meio do amor, o Senhor expulsa o demônio embora. Manda embora todo o mal. Por meio do amor, o Senhor liberta enfermidades. Por meio do amor, o Senhor traz aquele que está afastado de volta para a sua graça. Por meio, aleluia, do amor, da misericórdia, o Senhor faz justiça na nossa vida. E Deus é justo, Deus é fiel. Eu dou graças a Deus por estas obras, por tudo que o Senhor tem nos ensinado e vai continuar nos ensinando. Rogo de vós as vossas orações
que assim nós vamos estar orando por cada um de vós na face da terra. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.